Somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém. Que Deus maravilhoso. Ah, mas a gente fica valente em servir um Deus como esse. Que Deus tão grande. Boa noite com Jesus, meus irmãos. É o Salmo 139. Maravilhoso. Graças a Deus. O irmão Macedo está de volta de viagem, juntamente com a irmã Leda. Bem descansado, né? Está cheio de missão por aí. Já está trabalhando, cantando. Outro dia eu disse a ele assim: irmão Macedo, se o senhor não fosse assim, o senhor não estaria comigo, viu? Os filhos de Deus têm uma coisinha especial, parece que são tudo meio assim, né? Um dia olharam para a multidão que seguia Jesus e disseram assim: como pode? Não tem nenhum príncipe entre eles. Um povo gritando, um povo tudo atrapalhado, uns rastando a perna, outros babando, uns gritando, outros chorando, uns dançando. Aí, que povo que é esse? Os fariseus perguntando. Jesus, sendo a palavra de Deus, viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, sabia muito bem o que eles estavam dizendo e clamou: ei, o doutor veio, o médico é para os doentes. Os que não são doentes não precisam de médico. Graças a Deus, nós precisamos de Jesus. Nós somos dependentes de Jesus.
Se não fosse esta mensagem, meus irmãos, esta Bíblia, este Espírito Santo, nós estaríamos num manicômio, internado, não sei nem se estaria vivo hoje. O que seria de nós sem esta mensagem, sem esta Bíblia? Mas graças a Deus por esta mensagem que vem pura dos seios de Elohim, vem lá da eternidade, fresca, através da boca de Deus, o profeta William Marion Branham, vai lá e traz a coisa que mexe com as nossas almas, nos alegra, nos encoraja, nos dá ânimo. Oh, coisa boa, viu? Com razão, o irmão Branham disse assim: olha, se Deus não me desse céu, só de eu ser crente da maneira que sou, já seria uma grande recompensa. A coisa mais gostosa do mundo é ser cristão. Os bêbados procuram isso que você tem. Eles ficam um pouquinho alegres, logo passa o efeito, vêm as consequências, não tem como fugir delas, e acaba que não compensa. Todos os seres humanos buscam a realização plena, a alegria plena, que está somente em Jesus. Que está somente, só pode ser alcançada na palavra, através do Espírito Santo. Aquela mulher disse ao profeta: vamos, William Branham, vamos ao baile depois do culto? Eu não danço, me desculpe. Então vamos ao cinema, saiu um novo filme, é bíblico, é evangélico, vamos lá. Não, eu não vou a cinemas. Mas me diga uma coisa, Billy, onde você se diverte? Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem descarregar a pressão na igreja. Às vezes vem para a igreja e não sei o que acontece. Mas ele disse assim para ela: faz o seguinte, vai lá na igreja, no tabernáculo, e depois você me diz o que você acha. O certo é que ela pulou, gritou, virou piruleta. E ele disse: 5 segundos no poder na presença do poder vivificador do Senhor Jesus Cristo, equivale mais do que o mundo inteiro, o prazer do mundo inteiro. Ah, mas como Jesus é bom, como Deus é bom. Eu sou tão agradecido por ter encontrado Jesus. Você também é, eu sei disso. Ele te socorreu, é o bom samaritano. Ele é o bom samaritano. Ele foi lá no momento em que você pensava em tirar a sua vida, pensava em desistir do casamento, de família, desistir de lutar por você mesmo. Ele disse: calma, não é assim, meu filho. Não é assim, existe alegria sobre a terra. Existe um lugar escondido, eu vou te mostrar. É um lugarzinho escondido. Naquele lugarzinho escondido tem um povinho ali, muito especial, e você vai amar esse povinho. E te apresentou a este povinho tão especial, que é o seu irmão aí do seu lado, é a sua irmã, e que todos nós nos alegramos nesta mesma coisa, na mensagem de Elias. E hoje nós vamos dar continuidade. Todos estão com ela aí? Quem não tiver é só dar uma cena aí para o irmão Macedo, ele leva até você. Nós vamos dar continuidade. Para mim é o melhor culto, é a pregação, a leitura da mensagem na íntegra. Se eu pudesse, eu ficava só assim. Mas o profeta desejou ministros que fizesse o que ele não podia fazer por causa do ministério dele. O que ele não podia fazer?
meditar nos pontos pregados por ele. Ele desejou que os ministros parassem nos pontos que ele pregou e meditassem com a igreja. Ele não podia, porque o ministério dele de profeta era como um cometa. Ele passou e deixou a mensagem para nós. E os ministros, os evangelistas, ficaram com a missão de, como diz, quando mastiga várias vezes, remoer aquilo que ele deixou. E é tão gostoso, é tão bom. Nós vamos ler a Bíblia, Isaías capítulo 1, versículo 18. Deus abençoe os nossos irmãos aí através da internet. Irmã Marilza, irmã Elaine e todos os demais irmãos. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Grande Deus, mas que privilégio, Senhor, é podermos estar com a Bíblia aberta neste instante. Quantos carregam esta Bíblia, ó Pai, mas ela não fala nada com eles. E apenas um versículo vivificado pelo Senhor é o suficiente para meditarmos em uma vida toda. Oh Deus, mas que celeiro cheio o Senhor deixou para nós. Que celeiro lotado de alimento. Nós não temos necessidade de pão espiritual, pois o Senhor tem dado tudo para nós. Temos uma mesa farta, ó Deus. Não há fome espiritual entre o teu povo. O alimento está em nossas mãos. Obrigado, Senhor. As nossas almas estão rechonchudas, como disse o teu profeta, alimentadas, avitaminadas, prevenidas, vacinadas. Deus, que maravilha é ser pastoreado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a nossa leitura, ó Pai. Te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Glória a Jesus. Página 9. Página 9, parágrafo 70. Agora, esta manhã, não quero segurá-los. Já são 10 horas. E vejam, mais uns 6 minutos por este relógio que Billy me deu. E agora quero ler um versículo do livro de Isaías, capítulo 1, só para fazer uns comentários. E tenho algumas escrituras anotadas aqui, às quais pode ser que me refira, e só segurá-los por cerca de 30 minutos, então estaremos prontos para ir, querendo o Senhor. Isaías, capítulo 1 e versículo 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Agora que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. E quero falar sobre o tema de conferências, realizando uma conferência. O Senhor abençoa a palavra agora, e que as sementes caiam em nosso coração,
onde temos necessidade. E, Senhor, que o meu esteja aberto com todos aqui, de modo que possamos entender a hora em que estamos vivendo e o que devemos fazer. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Falando de conferências, nós ouvimos tanto falar disso hoje em dia. Tudo é uma conferência. E, francamente, é nisso que estamos aqui esta manhã. É uma conferência. E ouvimos tanto falar delas e tantos lugares diferentes em que elas são realizadas, tantas coisas que são realizadas por conferências. Eu penso que é uma coisa que devíamos fazer, é ter uma conferência. E normalmente, quando elas são realizadas, são nas ocasiões de emergências. Comumente, quando está havendo uma emergência, então se realiza uma conferência. Convoca-se uma rápida conferência e nós pensamos nisto, nesses termos. Agora, aqui, muitos de vocês podem se lembrar por exemplo, da conferência que tivemos na crise mundial, quando a Alemanha e o resto do mundo estavam em guerra, quando o presidente Roosevelt era presidente dos Estados Unidos e havia outras 4 grandes potências, as chamavam, eles realizavam o que chamaram a Conferência das 4 Potências de Churchill, e se reuniram e tiveram de ter o que chamaram a Conferência das 4 Potências do Mundo Livre, porque tiveram de se reunir e conciliar suas ideias, e elaborar uma estratégia de algum lugar, porque o inimigo estava avançando, e ele tinha de ser detido. E então era para eles se reunirem de modo que pudessem, sempre os mais sábios dos grupos. E então um tomaria a ideia de um e a ideia de outro, e então as conciliariam e veriam como se sairiam. Essa foi a conferência das 4 potências, e onde deveriam contra-atacar, onde deveriam pôr seus exércitos, os determinados, como o 5º exército e o 4º exército e o 10º exército, e assim por diante. E como poderiam trabalhar juntos, e onde o inimigo tinha suas fortalezas. E se você notar, eles sempre tentam atingir aquela medula espinhal. Essa é a linha vital, e é sempre atingir o inimigo. Se você quiser matá-lo, tende a atingi-lo num ponto vital, senão você não o matará. E, portanto, há só uma coisa a ser feita. Do mesmo modo que marcar uma reunião, se pudéssemos tomar o reino de Deus, como homens já disseram muitas vezes quanto ao ministério, e como, tornando a citar a mulher que disse: se vocês tomassem e reunissem as pessoas importantes, as grandes mentes, e as reunissem, e então vocês se empenhariam a partir daí. Mas veja, vocês estão batendo no ponto errado, estão vendo? Se eu corrigir, se eu conseguir reunir os ministros, se conseguir reunir um grupo de homens salvos por Deus e deixá-los ver o poder que está em Cristo Jesus, que Ele realmente vive em nosso coração e pode conhecer os pensamentos da mente e predizer e declarar e fazer isso, ser perfeito, então esses ministros serão inspirados e o levarão ao seu povo. E estão vendo o que quero dizer? É aí que se deve atingir.
onde as armas estão posicionadas agora. E as 4 potências, elas tiveram aquela grande conferência. Então tivemos outra conferência que foi chamada a Conferência de Genebra. Tenho certeza que muitos de vocês se lembram de quando eles tiveram de ter a Conferência de Genebra. E houve outra chamada a Conferência de Paris, quando se encontraram em Paris. É constantemente, o tempo todo, conferência após conferência, reunindo-se, porque a necessidade é grande na vida nacional. O cérebro do mundo parece estar tão emaranhado que simplesmente não se sabe onde, o que fazer. E o mundo inteiro está morrendo de medo agora mesmo. Faz-me lembrar de um garotinho indo para casa numa noite escura, passando pelo cemitério, assobiando. Ele assobia tão alto quanto pode, porque está meramente disfarçando o seu próprio medo. Ele não quer pensar que está assustado, mas está assobiando para tentar relaxar. Mas no fundo, ele está assustado. Atrás de cada lápide há um gnomo. Veja, ele está assustado e está assobiando para, de certo modo, se aquietar. E é por isso que temos tanta bobagem hoje no rádio e na televisão, de homens como homens que têm talentos, cantores como Ernie Ford e Elvis Presley, aqueles rapazes que estão vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de guisado. Saem por aí e tudo que se tem de ser é um comediante, ou contar umas, ou algo assim para fazer o público americano rir, quando você sabe que está só tentando tranquilizá-los. E você sabe, atrás disto tudo, nós sabemos que o juízo está próximo. Isso mesmo, melhor encarar. Estamos no fim da estrada, irmãos. E todos os gracejos de Ernie Ford e os rock and rolls de Elvis Presley e toda esta bobagem é outra festa de Nabucodonosor. Não servirá de nada, o juízo vai cair. Esta nação chegou ao mesmo ponto que Sodoma e Gomorra, e se o justo Deus deixasse este país impune com o que está fazendo agora, como um Deus justo, ele estaria moralmente obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar por queimá-las. Isso mesmo, se passarmos impunes sem o juízo. Mas somente lembre-se, está chegando a nós. Fuja para a rocha tão rápido quanto possa. Não adie, não note o que todos estes, só unindo-se à igreja e credo e assim por diante. Faça como estes irmãos metodistas aqui. Fuja para a rocha até que algo ecoe, que você veja Cristo se refletindo. Pode ter de bater em você um pouco. Nos tempos antigos da Bíblia, quando eles hoje em dia aqui neste estado do ouro do Arizona, no antigo tem fundidores agora para retirar o ferro e a pirita, que é chamada ouro dos tolos, e retirá-los do verdadeiro ouro por meio de um fundidor. Nos dias antigos, a única maneira que eles tinham para separá-los era por um batedor. Bater o ouro com um martelo,
como os índios o batiam, e a única maneira que o batedor tinha para saber se o ouro estava pronto era quando, de tanto bater, toda a escória tinha saído dele. E ele o batia, e o virava, e o batia, e o batia, até que toda a escória saía. Quando ele via seu próprio ser refletir-se no ouro, ele sabia então que toda a sujeira e o ferro e os materiais estranhos estavam fora do ouro. E é assim que Deus está tentando fazer com sua igreja. É batê-la até que todos os credos, o contrassenso e todo o mundo saiam dela, até que ela reflita a vida de Jesus Cristo. Lembre-se, a igreja, acabei de vir do grande encontro em minha cidade, onde os 6 selos e aquele 6º selo, ou 7 selos, e aquele 6º selo foi a purificação da igreja. A igreja naturalmente passa pelo período da tribulação para a sua purificação, mas a noiva é arrebatada. É a diferença entre a noiva e a igreja. Espero que não fale de doutrina aqui agora. Se disser algo em que você não crê, ora, faça justamente como eu faço quando estou comendo torta de cereja. Eu adoro torta de cereja, mas quando encontro uma semente, nunca jogo fora a torta, só jogo a semente. Assim, você faça a mesma coisa comendo frango. Quando encontra o osso, você não joga fora o frango, só joga fora o osso. Se eu disser algo em que você não crê, só jogue o osso. Veja, mas há emergências, e há crise, e constantemente chama-se o presidente à decisão final. Há conferências, e tem de se reunir por causa disto ou daquilo, e Cuba vai disparar, então eles têm de convocar uma conferência, e algo mais vai disparar, eles têm de convocar uma conferência. Tudo sobre que ouvimos falar, praticamente é conferência. O que fazem numa conferência? Como é constituída? A primeira coisa, eles fazem uma convocação para se reunirem. E então selecionam um certo lugar. Em Genebra, eu estive lá, é um lugar grande e bonito, e eles comumente tentam ir a um lugar bem inspirador, de modo que possam chegar lá. E então selecionam este lugar, chamam todos os homens importantes a este lugar, e fazem não o tenho anotado aqui, onde foi aquele lugar na Suíça a que fomos lá, Billy? Onde eles... Foi em Genebra, não foi? E achei que era um belo país. Não anotei o nome daquela conferência, mas lembro-me de ter estado lá. E eles se reúnem e têm estes lugares e selecionam o melhor que podem e trabalham nisso. Agora, isso é do mundo, e tudo que está errado, tudo que está no mundo que está errado, é um tipo do certo. Agora, o próprio pecado é só a justiça pervertida. Agora há só um Criador que é Deus, e Satanás não é Criador. Ele é só um pervertedor da criação original. Uma mentira é uma verdade deturpada. O adultério é um ato certo praticado de forma errada. Tudo é sempre uma perversão do que é certo.
Satanás pode perverter, mas não pode criar. Está vendo? E nos lembramos disso, que o erro, uma mentira ou qualquer coisa que seja pecado é a justiça pervertida. E assim nós verificamos que Satanás sempre usa um tipo para o que ele vai fazer do que Deus fez. Por exemplo, como muitas pessoas vendo a reunião dizem, é telepatia ou é o homem foi chamado o quê? Simão, o encantador, e algo assim, está vendo? Porque quando você vê um espírita ou um demônio agir, é só uma perversão da coisa verdadeira e genuína que Deus tem. Isso mesmo, está vendo? E os homens deveriam ser o bastante e ser espirituais o bastante para poderem discernir entre o que está certo e errado. Vocês já ouviram falar de um espírita expulsar demônios e curar os enfermos e pregar o evangelho? E por seus frutos eles são conhecidos. Estão vendo? Eles têm uma banca numa esquina em algum lugar e leem a palma da sua mão e tentam adivinhar 4 ou 5 coisas e uma dúzia delas está errada. E aí está, veja, isso é só uma perversão, tentando afastar a mente das pessoas que estão inquietas do verdadeiro e genuíno Espírito Santo, onde podemos nos assentar juntamente em lugares celestiais, e Cristo nos revelar o que devemos fazer. As igrejas deviam estar assim. O povo que fala em línguas, eu só quero falar isto porque sou seu pai, por assim dizer. Vou agir assim esta manhã, estão vendo? Nós temos uma grande coisa, mas creio que não está representada adequadamente. Estão vendo? E se venderá por si mesma se estiver perfeitamente representada. Agora penso que há muitos destes metodistas, destes batistas e presbiterianos que gostariam de ter isto, mas é a maneira como o apresentamos a eles. Estão vendo? Agora, se você vir um indivíduo construindo uma casa e ele tiver um martelo e estiver colocando pregos na casa, você se aproxima e você tem uma máquina em que pode pôr meio barril de pregos. Prega bem rápido, 2 vezes mais rápido e um serviço mais bem feito. Se você se aproxima dele e lhe diz: o que está fazendo? Você é antiquado, você não vai querer fazer isto. Essa é a maneira errada. Aqui eu tenho uma máquina que fará isto. Rapidamente você arruinou sua venda. Vocês, homens de negócios, sabem disso. Você arruinou sua venda. A coisa a fazer é chegar e lisonjeá-lo. Quão bem ele pode construir, e só então apresentar o produto. Se for bom, ele se venderá por si mesmo. Vocês vendedores sabem disso, e vocês sabem que não há nada melhor que o batismo do Espírito Santo. Não há nada melhor que tenha sido dado ao homem do céu, fora o Espírito Santo. Mas veja, nós tentamos derrubar o outro indivíduo. Procuremos levantá-lo um pouquinho e pôr o braço em volta dele e deixá-lo saber o que vale para um, vale para o outro. Estão vendo?
e realizar esse tipo de conferência. Vejam, dar-lhe um pouco de espaço também, mas afinal de contas, ele tem pelejado. Agora, mas veja, muitas vezes em nossas igrejas, permitimos que as pessoas se levantem mesmo quando está pregando e falem em línguas e fazendo um apelo ao altar. Alguém fala em línguas e dá interpretações meramente. Um deles, eu creio que a pessoa está genuinamente falando em línguas, mas creio que o outro está mais ou menos profetizando, porque alguns falam em línguas, talvez por 5 minutos, e outro dá 4 palavras de interpretação, está vendo? Tem de ser ao mesmo som, a mesma elevação e queda da voz. E então novamente se dizem e não se cumpre. Então afastem este espírito maligno de vocês. Vocês não vão querer isto. No meu tabernáculo, quando um fala assim, melhor que ele o tenha. Está anotado. Se não se cumpre, eles tiram aquele espírito maligno dele. Tem de ser exato, não alguma repetição. Jesus disse: não useis de vãs repetições, como os pagãos usam. Tem de ser algo diretamente a alguém, ou para ajudar a igreja, ou para ajudar a causa. Isso é escrito imediatamente. Esse não, e o povo que fala em línguas e aqueles grandes dons para ajudar o corpo de Cristo, eles se reúnem horas antes de chegarmos lá, e o Espírito Santo opera através deles. Então, posto no púlpito, e tornamos público o que eles disseram aqui. E se não acontece exatamente como disse que aconteceria, então eles não podem fazer mais isso até que aquele espírito maligno esteja fora deles. Você diz: bem, irmão Brana, isso? Bem, veja, e eu tenho de me pôr aqui de pé. Eu não temeria, porque é Deus. Tem de estar certo toda vez aqui, e tem de estar certo aí toda vez. Então, quando o povo vir essas coisas se cumprirem, então eles crerão. O que a igreja pentecostal necessita esta manhã é de uma boa conferência. Exatamente isso. Todas as denominações, a unidade, dualidade, trindade, unidade quádrupla e todo o resto de nós e a igreja de Deus, assembleias de Deus, todos nós nos reunirmos e arrazoarmos estas coisas. Isso mesmo, e levar a igreja a se mover, contanto que Satanás possa mantê-los atirando uns nos outros. Ele só se senta relaxado e diz: ora, nem mesmo tenho de lutar. Mas se somente pudéssemos nos reunir e erguer os olhos para Deus como irmãos, então dar um passo, armando-nos unidos. Vocês não têm de mudar e ir a uma igreja e façam da maneira que quiserem. Essas pequenas diferenças que vocês criam não são diferentes de qualquer maneira. Deus dá a cada um de vocês o Espírito Santo. Assim a Bíblia disse: Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Portanto, sem dúvida, alguém obedeceu a Deus. Mas o negócio é que, contanto que Satanás possa manter pequenas divergências, é isso que faz a igreja estar na comoção que está hoje.
esqueçamos essas coisas e nos unamos. Mas o negócio é que, lembre-se, o outro irmão está em Cristo exatamente o tanto quanto nós estamos. Não há homens grandes, nem homens pequenos, nem superiores. Somos filhos, nós somos um em Cristo. E nossas pequenas divergências não fazem nenhuma diferença. Quer Beck queira um vestido azul e Sara queira um vermelho, ambas estão ganhando vestidos. Isso, estão vendo o que quero dizer? Portanto, elas não devem discutir sobre isso. Assim eu acho que é assim que nós realmente devíamos fazer. Agora, falando sobre conferências mundiais, em crises mundiais, você sabe, Deus tem tido algumas conferências também. Nós pensamos sobre a de Paris e a de Genebra e a das 4 potências e muitas outras conferências. Pensemos sobre algumas conferências agora que Deus teve, das quais estas foram tipos do que Deus teve. Eu acho que a primeira conferência que posso me lembrar agora, escrituristicamente falando, eu vou chamá-la a Conferência do Éden de Deus. Deus fez o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, eles eram seus amados filhos, e eles foram postos sobre a base do livre-arbítrio. O velho descrente disse muitas vezes: por que um Deus justo faria uma coisa dessas e os faria passar pelo sofrimento que tem no decorrer do tempo? Deus não fez isso. O homem fez isso, ele próprio. Deus não desejava que ele passasse por isso. Bem, então, se Deus era onipotente, por que ele até mesmo deixou isto acontecer? Porque ele não fez o homem perfeito? Porque no princípio não havia nada exceto Deus. E em Deus estavam atributos. Seu atributo para ser Salvador, nós sabemos que é assim. Ele é Salvador. E isto estava nele. E não havia nada perdido para ser salvo. Nele estavam atributos de ser Pai. E não havia nada de que ele pudesse ser Pai. Nele estavam atributos de ser curador. Não havia nada perdido. O homem sobre a base do livre-arbítrio. Não havia nada perdido, nada enfermo. Assim, a única coisa que ele podia fazer era fazer o homem sobre a base do livre-arbítrio. Sabendo que ele iria fazê-lo, Deus não fez ele próprio. O homem fez ele próprio. E você está da mesma maneira esta manhã. Você pode aceitar a vida ou rejeitar a vida, mas Deus fez o homem assim, de modo que ele, sabendo que ele faria isso, não querendo que ele o fizesse, mas sabendo que faria, de modo que isso mostrasse seus atributos. Assim não há nada fora de tempo, tudo está tic-taqueando exatamente conforme o grande relógio de Deus. Está vendo? E isso só mostra seus atributos para selecionar seus filhos que realmente o amam e creem nele. E todo homem tem direito igual. Deus, sendo infinito, soube desde o princípio o que seria e o que não seria.
de modo que ele não estava querendo que ninguém, mas sendo infinito, ele teria de saber. Deste modo ele pôde dizer que teria uma igreja sem mácula nem ruga, porque sabia que a teria. Ele é Deus. Agora, e este amável lugar no Jardim do Éden, onde homens e mulheres viviam juntos, Deus é um grande empreiteiro. Agora vocês têm muito disto aqui em Tucson, sendo que está crescendo. Faz poucos anos, quando estive aqui, era só uma cidadezinha pequena. E agora lá onde estou morando, ora, os coiotes e os pápagos, indígenas do sul do Arizona, passavam por lá quando estive aqui faz alguns anos. E agora, ora, são grandes projetos e casas e vão expandindo cada vez mais. Bem, que está acontecendo? Vejam, empreiteiros vão e compram um pedaço de terra e o subdividem e constroem casas. Agora Deus fez isso, está vendo? Ele arrumou todo o material para fazer o nosso corpo. Enquanto este mundo estava sendo formado, agora nós somos feitos de 16 elementos, que são potássio, e cálcio, e petróleo, e luz cósmica, e assim por diante. E tudo isto combina para fazer o homem. Mas isso estava aqui antes que houvesse um homem sobre a terra. Está vendo? Deus fez o nosso corpo e arrumou o material aqui antes que houvesse uma terra. Agora você foi trazido a ela e veio aqui por Deus. E agora você tem a oportunidade de viver eternamente, se assim escolher. Isso foi exatamente o que Adão e Eva tiveram. Deus não pode mudar. Ele tem de permanecer o mesmo, dar a cada homem a mesma oportunidade. Agora nós verificamos, Deus agradou-lhe quando ele fez o homem. Ele olhou para sua filha e seu filho, e quão satisfeito ele estava com eles. E então nós verificamos que tão logo Adão e Eva tinham pecado, e o pecado chegou perante Deus, nosso Pai. Teu filho caiu da graça, ele se afastou de ti. Que coisa! Como isso deve ter assustado o seu coração. E agora note a natureza. Quando Adão se deu conta de que estava perdido, quando ele soube que tinha errado, e isso se manifestou diante dele, que ele estava errado, ao invés de clamar, ó Pai, vem a mim, estou perdido, errei, fui enganado, vem a mim, ele se escondeu. E foi Deus indo de um lado para o outro do jardim, gritando, Adão, onde estás? Não é a mesma coisa hoje? Pode-se mostrar aos homens pela palavra de Deus. Quando ele falhou, exatamente, Adão soube que tinha falhado. Ele tinha falhado para com a palavra de Deus. E lembre-se, não se requer muito. Sabe o que causou toda esta enfermidade e todo esse problema e morte e tristeza de 6.000 anos? Porque uma mulher só falhou em crer numa pequena esfera, pequeno aspecto da palavra de Deus, só um pequeno J. Ela creu na maior parte dela. Satanás lhe contou a verdade sobre
a maior parte dela. Estas coisas tu farás, e isto. E então disse: certamente não morrerás. Mas só o descrer de um pequeno jota causou todo este problema. Está certo? A congregação diz amém. Vocês acham que descrer de um jota os levará de volta? Depois que causou tudo isto? Não, não, Senhor. Temos de vir a palavra. Essa é a única, e essa é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E veja, quando Deus fez o homem, quando ele começou a pairar sobre a terra, surgiram como flores da Páscoa, surgiu a grama, surgiram espécies, acendendo cada vez mais o grande Espírito Santo pairando. Ou pairar significa cuidar como mãe, falando suave. As flores surgiram. O pai disse: isso é maravilhoso, continue. E ele pairou. E depois de um tempo saíram pássaros, e a seguir saíram animais. Ele continuou ficando maior, 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 maior. E finalmente a terra refletiu o reflexo daquele que estava pairando, Deus. E ele era a imagem de Deus. Nunca veio nada mais elevado que um homem, até mesmo quando as nossas amadas irmãs, a mulher, ela não está na criação original. Ela é o subproduto do homem, uma parte dele, e são um em Cristo. Oh, que grande lição temos aqui bem adiante de nós agora, em que poderíamos gastar horas para lançar luz sobre ela. Note, agora verificamos que, então, quando este homem refletiu Deus, então Deus desceu em seu próprio reflexo, na forma de homem, Jesus Cristo, e Deus estava em Cristo, o Deus em Cristo refletindo-se para a terra, o que ele era, um Salvador, um Deus, um curador. Deus mostrando seus verdadeiros atributos através de um homem que foi seu reflexo. E Deus, para realizar isto, não podia vir através do sexo, que no princípio fez a bola começar a rolar. Mas ele trouxe isto através de um nascimento virginal. Não conseguem ver isso, esse primeiro pecado, o que foi? A congregação diz amém. Muitos não concordam com isso, e vocês reclamam da semente da serpente, mas aí está, estão vendo? Agora, o reflexo. Deus refletindo-se em Cristo. Mas então, quando este homem estava perdido, hoje, quando ao homem é mostrado pela palavra que ele não deveria fazer estas coisas, às vezes ele é leal a uma igreja. Se houver qualquer dos meus amigos católicos aqui esta manhã, perdoe isto só por um momento. Minha parentela é toda católica também, vocês sabem, católica romana. Agora anote, quando este sacerdote veio a mim acerca de muitas grandes curas e disse: seus antepassados são católicos, por que o Senhor não é católico?
Eu disse: eu sou católico. E ele disse: não posso crer nisso. Eu disse: sua igreja não ensina que esta Bíblia, que Jesus Cristo estabeleceu a primeira igreja católica e que esses apóstolos eram católicos? Sim. Eu disse: então eu creio exatamente no que eles escreveram. Ele disse: mas senhor Brana, disse, a igreja continua mudando. Ele deu a Pedro a autoridade para ter as chaves, e ele podia ligar, e a sucessão apostólica dos papas, e assim por diante. Eu disse: eu tenho todos os seus escritos, ou a maioria deles ali, fatos da nossa fé, e assim por diante. Mas eu disse: veja, se aqueles homens que escreveram essa Bíblia caminharam lado a lado com Jesus, dizem que eles eram católicos e que escreveram essa Bíblia, o Senhor não acha que eles saberiam mais sobre a vontade de Deus e os mandamentos de Deus do que este grupo moderno saberia hoje? E eu disse: note, se é a igreja, então quando eles obedeceram o que Deus disse originalmente, e é a palavra de Deus, veja os milagres e sinais e assim por diante que eles fizeram, e vocês não os têm de modo algum. Hoje é uma evidência de que Deus não está com vocês. Ele disse: senhor Brana, não devemos discutir. Eu disse: Senhor, eu não discutiria com ninguém, só estou lhe perguntando uma coisa. Então eu citei o concílio de Niceia e assim por diante. Ele disse: não devemos discutir. Ele disse: o Senhor está tentando falar de uma Bíblia, de uma palavra. Disse: Deus está em sua igreja, é isso que a igreja foi, é isso que ela é hoje. Devemos ouvir a igreja hoje. Eu disse: Deus está em sua palavra. Ele disse: Deus está em sua igreja. Eu disse: Ele está em sua palavra. E se a palavra não está na igreja, então Deus não está na igreja, porque a palavra é Deus. E eu disse: além disso, o Senhor crê no Apocalipse, que significa revelações, é o grego. O Senhor crê que o Apocalipse é inspirado? Disse: certamente. Eu disse: então Jesus Cristo disse, Ele próprio no Apocalipse, que qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Então, como o Senhor pode dizer que tem autoridade de tirar, pôr ou fazer o que quiser, quando está proibindo de fazê-lo pelo fundador da igreja cristã, Jesus Cristo? O Senhor não pode fazer isto, está vendo? Oh, a hora, o tremendo tempo em que estamos vivendo. E quando aos homens se fala do seu erro, ao invés de tentar voltar e dizer: Pai, estou errado, perdoa-me, eles ainda se escondem atrás de folhas de figueira. Folhas de figueira foram o que eles cozeram, eles mesmos, e tentaram. A palavra religião significa uma cobertura, e tentaram fazer para si uma cobertura feita à mão, e o homem ainda não mudou hoje. Assim Deus teve de convocar uma conferência, e teve de se encontrar com sua esposa, com sua pessoa, seu filho. E lembre-se, seus mandamentos eram: no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Deus não pode desprezar suas próprias leis e ser justo. Assim Ele fez um grande abismo entre Ele e o homem. Então, quando Ele queria redimir seu filho,
Ele não queria que eles seguissem daquele jeito, de modo que teve de redimi-lo. Deste modo eles convocaram uma conferência, e foi a primeira conferência em que Deus se encontrou com o homem. Foi a conferência do Éden. Como ele vai salvar esse homem? O que ele pode fazer para trazer seus filhos perdidos de volta a si? E lembrem-se, sua primeira decisão é perfeita sempre. Se tivessem sido os credos, as folhas de figueira, ele teria dito: Adão, você agiu justamente, saia de trás das árvores. Eu acho que você é um homem sábio, você está me refletindo porque é sábio, suas folhas de figueira estão bem adequadas. O homem ainda está tentando usar essa folha de figueira. Mas Deus tomou uma decisão, e a decisão foi que algo tinha que morrer, porque isso fala dele, de sua santidade e justiça para com sua própria lei. No dia em que dela comeres, morrerás. E teve de haver um substituto com sentimento. A vida botânica não tem sentimento. Assim ele teve de matar algo para obter peles, para cobri-los. E essa foi a decisão de Deus, de como salvar o homem, para trazer o homem de volta à comunhão com ele no Éden, e para sempre permaneceu assim. Ninguém, não sei quantas vezes tentaram instruir o homem, tentaram dizer-lhe que um programa educacional fará isso. Quantas vezes as igrejas tentaram isso? Falhou todas as vezes, e falhará. Tentamos organizar, cada indivíduo tem. Agora, não sou contra a instrução, nem sou contra a organização, mas a organização e os programas educacionais e todos os outros que temos feito pelo homem são folhas de figueira. É de volta a decisão original de Deus naquela primeira conferência. Éden, de volta ao sangue. Os judeus nos dias antigos, agora estou chegando ao assunto quanto ao Pentecostes, só por alguns minutos. Aleluia. Vamos parar por aqui. Aleluia. Oh Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé, irmãos. Senhor Jesus, Deus, nós reconhecemos as nossas falhas, ó Pai. Nós sabemos que somos culpados no mínimo e no máximo, que não temos nada que possamos apresentar ao Senhor que sirva de justiça perante o Senhor. Senhor, que condição terrível nós andávamos, ó Pai, mas o Senhor fez um bebê dentro de um ventre, através da sombra do Teu Espírito, não através do pecado. Este bebê veio à terra, cresceu, foi alimentado, se tornou um de nós. Ali era o próprio Senhor, ó Pai, crescendo, conversando com os homens. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, o Senhor levou sobre si os nossos pecados. O que nós não dávamos conta de resolver, o Senhor foi ao Calvário e pagou o preço por nós. E aqui estamos nós, ó querido Deus, crendo nisso, pedindo a sua misericórdia, ó Pai, clamando pelo Teu sangue sobre nós,
clamando pelo teu Espírito, pela vida, a vida eterna em nossos corações. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Te damos graças por esta conferência, que possamos ter mais conferências, conferências na madrugada, conferências durante o dia, dobrar os joelhos e ter uma reunião com o Senhor. Aleluia! O Senhor é quem cura as nossas enfermidades, o Senhor é quem perdoa os nossos pecados, o Senhor é quem nos salvou. Aleluia! 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 Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Te damos graças pela mensagem que é vida para nós. Oh Deus, obrigado, Pai. Que seríamos de nós, Senhor? Oh Deus, não queremos folhas de figueira, não queremos religiões, não queremos formalidade, mas queremos, ó Deus, o Espírito vivo do Senhor. O que o mundo negou, nós recebemos, ó Deus, com muito amor em nossos corações. Aleluia, isto é cura, minha irmã. Isto é cura, meu irmão. Onde está Jesus, está a cura. Onde está o Espírito Santo, está a cura. Onde está o Espírito Santo, está a alegria, está a vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Dê um aperto de mão aí neste companheiro de batalha, nesta companheira, abençoando-a, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, 5 da manhã, conferência com Deus. 8 horas, domingo o dia todo, conferência com Deus. E assim vamos tendo conferências. Deus abençoe os nossos irmãos pela internet, todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia.